Prepare-se para conhecer verdadeiros gigantes da natureza. Neste vídeo, você vai descobrir touros selvagens que ultrapassam 1 tonelada e impressionam não só pelo tamanho, mas pela força e agressividade. São animais que não recuam nem diante de predadores poderosos como leões, mostrando um comportamento imprevisível e extremamente perigoso. Cada espécie possui características únicas que a tornam ainda mais assustadora e dominante em seu ambiente natural. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais interessante. No final dessa lista, vamos revelar qual é o maior touro do mundo. Aquele que domina todos os outros em tamanho, força e presença. Então fica até o final, porque cada posição dessa lista vai te surpreender. E pode apostar, o número 1 não é apenas grande, ele é simplesmente inacreditável. Número 7. Búfalo africano. E já começa com um verdadeiro pesadelo da natureza. O búfalo africano não é só grande, ele é um dos animais mais agressivos e imprevisíveis de toda a África. Com um corpo que pode ultrapassar facilmente os 900 quilos de puro músculo, esse gigante parece um tanque vivo andando pela savana. Mas o que realmente chama atenção não é só o tamanho, são seus chifres. Grossos, curvados e unidos na testa, formando uma estrutura conhecida como boss, que funciona como um verdadeiro capacete de guerra. Isso não é defesa comum. Isso é armadura natural pronta para combate. E aqui vai o detalhe que torna esse animal ainda mais assustador. Diferente de muitos herbívoros, o búfalo africano não foge. Ele encara. Em algumas situações, ele pode até fingir que está recuando, só para virar o jogo e atacar com força total. Sim, ele pode caçar o próprio predador. Leões, que normalmente estão no topo da cadeia alimentar, pensam 2 vezes antes de enfrentar esse gigante. E quando vivem em grupo, a coisa fica ainda mais intensa. Esses animais têm um forte senso de união, protegendo uns aos outros em ataques coordenados que parecem estratégia militar. Espalhados por savanas, florestas densas e até regiões alagadas, esses colossos mostram uma capacidade impressionante de adaptação. Mesmo enfrentando ameaças como caça ilegal, doenças e perda de habitat, continuam sendo uma das presenças mais respeitadas e temidas da África. Porque quando um búfalo africano decide lutar, não é uma batalha, é um confronto que poucos sobrevivem para contar. Número 6. Banteng. O banteng, conhecido cientificamente como Bos javanicus, não é só mais um touro selvagem, é um predador silencioso disfarçado de calmaria. Encontrado no Sudeste Asiático, esse gigante impressiona logo de cara pelo visual. Os machos surgem com uma coloração escura intensa, quase preta, enquanto as fêmeas têm tons mais claros, criando um contraste que parece até calculado pela própria natureza. Mas não se engane com a aparência elegante. Por trás desse corpo proporcional, que pode chegar a 1,75 metros de altura e até 3 metros de comprimento, existe uma força absurda pronta para explodir a qualquer sinal de ameaça. O banteng é discreto, se move quase como uma sombra nas florestas e savanas, preferindo agir durante a noite ou nas primeiras horas do dia. E é exatamente isso que o torna ainda mais perigoso. Você simplesmente não vê quando ele está por perto. Mas quando alguém invade seu espaço ou representa perigo, tudo muda em segundos. Seus chifres longos, finos e curvados para cima, que podem chegar a 75 centímetros, se transformam em armas letais. E somados ao seu peso massivo, o resultado é um impacto devastador. Mesmo sendo um dos poucos bovinos selvagens que deram origem a animais domesticados, o lado selvagem do banteng continua intacto. E hoje, enquanto enfrenta ameaças como a perda de habitat e cruzamentos com gado doméstico, esse gigante segue provando que, na natureza, tamanho não é tudo. Mas quando vem acompanhado de força e agressividade, o resultado é simplesmente assustador. Número 5. Bisão americano. Prepare-se, porque aqui entra em cena um verdadeiro tanque vivo da natureza, o bisão americano. Imagine um animal gigantesco, com mais de 1 tonelada, coberto por uma camada espessa de pelos que funciona como uma armadura natural contra o frio extremo. Agora adicione músculos poderosos o suficiente para abrir caminho na neve como se fosse nada. Esse é o bisão. Sua enorme corcova nas costas não é só aparência intimidadora, ela esconde uma força absurda, capaz de mover toneladas com facilidade. E o mais impressionante, mesmo com todo esse tamanho, ele pode correr a mais de 50 km por hora.
Mas o que realmente torna o bisão americano assustador não é só sua força, é sua imprevisibilidade. Diferente de outros animais que dão sinais antes de atacar, esse gigante pode simplesmente decidir avançar sem aviso. E quando ele parte para cima, não tem muito o que fazer. Não é à toa que ele está envolvido em diversos acidentes em parques naturais dos Estados Unidos, onde muitas pessoas subestimam esse colosso achando que ele é calmo. Ele vive em áreas abertas e regiões frias, onde domina um ambiente com presença imponente e respeito absoluto. E aqui vai um detalhe que deixa tudo ainda mais impactante: o bisão americano quase desapareceu do mapa. A caça excessiva levou a espécie à beira da extinção. Mas graças a esforços intensos de conservação, esse gigante conseguiu sobreviver e hoje sua população está se recuperando. Ainda assim, ele continua sendo protegido, e mais do que isso, respeitado. Porque uma coisa é certa: quando esse verdadeiro monstro da natureza aparece, todo mundo entende quem manda. Número 4. Iaque selvagem. Agora segura isso, porque o iaque selvagem não vive em qualquer lugar do planeta. Ele domina um dos ambientes mais extremos da Terra. O iaque selvagem não apenas sobrevive, ele reina absoluto nas montanhas geladas do Himalaia, em altitudes acima de 4.000 metros, onde o ar é tão rarefeito que até humanos treinados lutam para respirar. Enquanto qualquer outro animal sofreria, esse gigante simplesmente ignora o frio brutal e segue firme, coberto por uma camada de pelos longos, grossos e densos que funcionam como um verdadeiro escudo térmico natural. Mas não para por aí. Seu corpo é uma máquina adaptada ao impossível. Pulmões maiores, coração poderoso e um sangue carregado de hemoglobina, permitindo que ele extraia cada gota de oxigênio de um ambiente quase sem ar. Resultado: um colosso que pode ultrapassar 1 tonelada, chegando a quase 3 metros de comprimento e quase 2 metros de altura. Um verdadeiro tanque vivo em plena montanha. E mesmo nesse cenário hostil, ele não está sozinho. Predadores como lobos e até o temido leopardo das neves observam à distância. Mas atacar um adulto é outra história. O tamanho, a força e a resistência do iaque selvagem fazem dele um adversário respeitado, e muitas vezes evitado. Só que existe um inimigo ainda mais perigoso: o ser humano. A caça, a perda de habitat e a competição com rebanhos domésticos colocaram esse gigante na lista de animais vulneráveis. Ou seja, estamos falando de uma criatura que sobrevive onde quase nada vive, mas que ainda assim corre risco de desaparecer. Número 3. Búfalo asiático. Agora imagine um gigante silencioso que domina as águas como se fosse parte delas. O búfalo asiático, também conhecido como búfalo d'água, é uma das criaturas mais impressionantes e subestimadas do planeta. Com chifres que podem ultrapassar 2 metros de comprimento, se abrindo lateralmente como uma arma natural quase surreal, ele parece ainda maior do que já é. E acredite, já estamos falando de um colosso que pode passar de 1.200 quilos de pura força. Seu corpo robusto foi moldado para ambientes extremos, vivendo entre rios, pântanos e áreas alagadas do Sudeste Asiático, onde poucos animais ousam entrar. E é exatamente aí que ele ganha vantagem. Enquanto outros evitam a água, ele a domina. Mas não se engane com a aparência calma. Esse gigante sabe se defender. Quando ameaçado, o búfalo asiático pode reagir com uma força devastadora, usando seus chifres como verdadeiras lâminas vivas. Ele passa grande parte do tempo submerso ou coberto de lama, uma estratégia inteligente para controlar a temperatura e afastar insetos, transformando o ambiente hostil em um escudo natural. E como se isso não bastasse, ele carrega um papel crucial na história. É o ancestral direto dos búfalos domesticados. Porém, essa proximidade com humanos trouxe um risco silencioso. Cruzamentos, perda de habitat e caça estão colocando esse gigante à beira do desaparecimento. Um verdadeiro rei das águas, lutando para não desaparecer da natureza. Número 2. Bisão europeu. Agora aqui, a coisa fica realmente séria. O bisão europeu, conhecido cientificamente como Bison bonazus, não é apenas grande, ele é um verdadeiro sobrevivente da história. Estamos falando do maior mamífero terrestre da Europa, um gigante que quase desapareceu completamente do mapa. No início do século XX, ele foi praticamente extinto, restando apenas alguns poucos indivíduos em cativeiro. Sim, por muito pouco esse colosso não virou apenas memória. Mas contra todas as probabilidades, ele voltou, mais forte, mais resistente e ainda mais imponente.
Com quase 2 metros de altura e mais de 2,5 metros de comprimento, esse touro selvagem impressiona com seu corpo musculoso, pernas longas e uma pelagem espessa que o protege do frio intenso. Seus chifres curvados parecem esculpidos para o combate, reforçando a ideia de que esse animal não está aqui para brincadeira. E apesar de evitar humanos, se for provocado, a resposta é rápida, pesada e perigosa. Um verdadeiro tanque vivo das florestas europeias. Número 1. O mais poderoso de todos. O gigante absoluto. O temido gauro, conhecido cientificamente como Bos gaurus. Esse não é apenas um touro, é uma força da natureza em forma de animal. Considerado o maior bovino selvagem do planeta, o gauro pode ultrapassar incríveis 1.500 quilos de pura potência. Seu corpo é massivo, com músculos definidos e uma elevação impressionante nos ombros que faz parecer ainda maior do que já é. E tem um detalhe curioso: suas pernas claras dão a impressão de que ele está usando meias brancas, mas não se engane com esse visual quase elegante, porque esse gigante é extremamente perigoso. Seus chifres podem chegar a 80 centímetros, curvados e afiados, funcionando como armas naturais. E o mais assustador, até predadores como tigres evitam enfrentar um adulto saudável. Isso mesmo, quando até um tigre pensa 2 vezes, você sabe que está diante de algo realmente dominante. Ágil, rápido e incrivelmente forte, o gauro reina nas florestas da Ásia como um verdadeiro titã. No fim, fica a reflexão: mesmo sendo herbívoros, esses animais estão entre os mais dominantes e perigosos da natureza. A força deles não está na caça, mas na presença. O mundo selvagem ainda guarda criaturas incríveis, muitas vezes desconhecidas, e cabe a nós respeitar e preservar essa grandiosidade antes que ela desapareça. Então, se você quer continuar descobrindo esses gigantes ocultos, já sabe o que fazer. Já se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa incrível vindo por aí. E agora eu quero saber, qual desses gigantes mais te impressionou? Compartilhe esse vídeo com quem também gosta de natureza e deixa seu comentário, porque a próxima descoberta pode ser ainda mais surpreendente.